Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Indicações de julho para o Desafio Queer ML, que são livros cujas histórias apresentam discussões sobre poliamor. Em 2023, eu trouxe um desafio de leitura para ajudar vocês, e eu também, a diversificar um pouco as leituras desse ano. Se não sabe do que eu tô falando, tem post fixo no Instagram, no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do Desafio Queer, as categorias, como participar, etc. As indicações de julho são livros que apresentam discussões sobre poliamor. Eu confesso que foi muito difícil preencher essa lista aqui, principalmente porque, sim, eu sei que tem vários livros que incluem poliamor na trama, mas eu não quero dar palco para histórias que tratam isso como fetiche ou estereotipam relacionamentos desse tipo. E daí, mais uma confissão, é que dessa lista eu só li um por inteiro e 2 pela metade, então já fica o aviso e as minhas ressalvas quanto ao tipo de leitura que eu gostaria de indicar. Em outras palavras, estou dando um voto de confiança com base em resenhas e amostras de leitura. Vamos lá, a primeira indicação é o meu queridinho, que se chama Icebreaker, da A.L. Graziadei, lançado em janeiro de 2022, um dos meus mais antecipados do ano passado, e sem dúvida um livro que entrou para os melhores do ano também. Infelizmente ainda não foi lançado no Brasil, espero muito que alguma editora enxergue essa história, que é sobre o Mickey, um jogador de hóquei vindo de uma família de também jogadores importantes, que tem algumas irmãs mais velhas, que agora eu não vou lembrar se são 3 ou 4, mas eu já falei desse livro aqui, não canso de recomendar. É uma história muito humana e real sobre depressão e ansiedade, mais que qualquer outra coisa. Não é um romance fofinho, ele é disfarçado de romance fofinho, mas não caiu nessa. Mas, sobre poliamor, uma das irmãs do Mickey está num relacionamento poliamoroso e uma parte da história dela é contada sob a perspectiva do Mickey, e ela também fala sobre como é importante ter um papel para discutir preconceito, liberdade e coragem dentro de representações sociais. Eu, Ela e Ele é um livro nacional do Diego Nascimento, lançado em 2023 pela Novo Século e em capa dura. A edição física é muito bem feita, tem uma diagramação bem legal, algumas ilustrações até. E nesse livro a gente acompanha Vitor, a sua noiva Emma, e logo depois dele descobrir que está apaixonado pelo seu colega de trabalho, o Adam, mesmo ainda amando a Emma. Esse eu tô lendo, no momento dessa gravação, eu tô na metade do livro e confesso que eu não tô gostando muito. Não tem uma ambientação legal, os personagens só fazem besteira atrás de besteira e tem muita coisa que tá me deixando bastante irritada. Mas é um livro basicamente de pensamentos, no sentido de que a gente acompanha o que os 3 estão pensando o tempo todo sobre essa situação a 3, mas eles raramente tomam alguma decisão. E se tomam, são decisões burras, pelo menos ao meu ver. Eles ficam cogitando cenários, imaginando coisas na cabeça deles que raramente acontecem, falam um pouco sobre depressão e ansiedade e têm conteúdo sensível sobre suicídio. E essa é uma das partes que me incomodou bastante, inclusive. Eu pretendo falar sobre ele nos meus lidos do ano, então fica aí a expectativa para os meus comentários. 3 Também é Par é um livro nacional escrito pela Nayane, lançado em 2022 na Amazon de forma independente. Nele a gente acompanha os pontos de vista de Jacob, Colin e Nova, que dividem a casa juntos. Jacob e Colin são... Eu vou chamar de Jacob, mas escreve Jacob, tá? Mas é que eu me recuso a falar Jacob. Enfim, os 2 são melhores amigos de infância. A Nova é uma fanfiqueira que começa a shippar os 2, vê-los como um casal. Eu fiquei um pouco surpresa ao ver que é escrito por uma mulher, porque tem pensamentos bem machistas destilados assim pelos meninos, nas falas, nos pensamentos e tal. Mas se foi para compor os personagens, funcionou. Também não sou um fã da ambientação americanizada, dos nomes, do negócio de faculdade, da ambientação inteira da história,
mas até que tá funcionando bem. Eu achei divertido até onde eu li. Esse ainda também não finalizado, porque ele é enorme, mas eu achei bem escrito e tá divertido. As próximas indicações são 2 livros da mesma série, escrita pela Maria Freitas, e que percebi ser bem famosinho na Amazon. E eu tô falando da série Mas e Se, que tem 2 livros, né? Mas e Se e Mas e Se Ele Ficar. Os 2 contam a história de Chris, Pedro e Henrique, que são descritos como o trisal sertanejo. Eu ainda não li, mas eu já li outras histórias da Maria e sei que elas são bem editadas e bem redondinhas, então esse está na minha lista de próximas leituras. O livro seguinte se chama Os Dois, Nós Três, também mais um nacional, escrito por Jacinto Júnior e lançado lá em 2018. É um romance YA jovem, narrado por 3 grandes amigos, Amanda, Douglas e Lucas, que descobrem que estão apaixonados entre si. Eu li esse livro lá em 2021, mas eu confesso que eu abandonei em certo ponto porque o recurso narrativo do preconceito da sociedade já não me prende, não me desce, não me convence mais. Mas é uma história de amor que não era para seguir o viés tradicional, mas acabou usando recursos mais tradicionais possíveis para desenvolver a trama. Também me lembro que o tom do livro não era muito condizente com o tom adolescente dos personagens, e é uma publicação independente, então ela não foi revisada, se é que me entende. Se isso te incomoda, eu não acho que vale a sua leitura, mas eu me lembro que foi um dos primeiros livros que eu li que retratavam, logo no comecinho, um poliamor de forma mais naturalizada, apesar de ser meio receosa. Por último, eu trouxe um livro de não ficção que conta como a construção da monogamia pode ser vista como um mecanismo de imposição heteronormativa. O Desafio Poliamoroso, escrito por Brigitte Vassalo, foi lançado em 2022 e convida a gente, o leitor, a refletir sobre o pensamento monogâmico, introduzindo o tema a partir de uma perspectiva feminista, antirracista e anti-LGBTfóbica. Enquanto eu estava montando essa lista, eu percebi que de todos os livros que eu encontrei são bastante recentes. O mais antigo dessa lista é de 2018, que é o livro Os Dois, Nós Três, que é o livro jovem dessa lista, né? Os outros não são jovens. E isso, o que dá pra gente notar quanto ao mercado editorial nessa perspectiva? Eu acho que ainda precisa abrir portas para histórias que abarcam novos tipos de pensar e representar a diversidade existente na nossa sociedade, né? Você tem mais indicações que realmente valem a pena? Por favor, traga pra gente. Se você já leu ou pretende ler algum desses livros, também comenta, deixa a sua opinião. E fica à vontade para deixar comentários no YouTube, no Instagram. E me conta se pretende ler algum dessa lista. E também compartilha com quem você acha que vai interessar pelo conteúdo e com quem você acha que precisa descobrir novas vozes e novas vivências também. A gente se vê na próxima. Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe. E é isso, a gente se vê na próxima.